Olá, meus amigos. Nessa nossa aula, nós vamos tratar sobre sistemas de produção ou sistemas de acumulação de custos. Em termos de produção, existem dois sistemas básicos, que são o sistema de produção por encomenda e o sistema de produção contínua. Como os próprios nomes indicam, o sistema de produção por encomenda é aquele em que a produção só é iniciada se houver uma encomenda prévia. Ocorre muito quando os produtos são personalizados. Exemplo, um alfaiate que recebe a encomenda de um terno. Já o sistema de produção contínua é aquela em que a produção acontece independentemente de uma encomenda prévia ou não. É o que ocorre com a maioria dos outros produtos, principalmente produtos alimentícios, produtos industriais de uma maneira em geral. Com base nesse sistema de produção, nós temos aí os sistemas produtivos de acumulação de custo. Esses sistemas básicos de acumulação de custo são divididos também em dois: o sistema de acumulação por ordem ou encomenda e o sistema de acumulação por processo. O próprio nome já mostra que eles são muito parecidos com os sistemas básicos de produção. Vamos ver um pouco mais sobre eles. Resumidamente, no sistema de acumulação de custos, nós temos o custeio por ordem, que é caracterizado por fabricação descontínua, produtos não padronizados, custo acumulado por ordem de produção e produção por encomenda. Já o custeio por processo tem como características fabricação em série, produtos padronizados, custos acumulados por fase do processo e grande volume de produção. Sistema de produção por ordem. Como nós falamos, caracteriza-se pela fabricação descontínua de produtos não padronizados, ou seja, a empresa programa a sua atividade produtiva a partir de encomendas específicas de cada cliente. Os termos ordem de fabricação, ordem de serviço ou ordem de trabalho são sinônimos de ordem de produção. Nesse tipo de atividade, os custos são acumulados numa conta específica para cada ordem de produção ou encomenda. Essa conta só deixa de receber custos quando a ordem estiver encerrada, ou seja, quando o produto estiver acabado. No caso do exercício terminar enquanto o produto ainda estiver sendo fabricado, o saldo dessa conta será totalmente classificado como produto em elaboração. Uma vez pronto, o saldo dessa conta é transferido para produtos acabados. Quando vendido, o saldo é transferido para custo dos produtos vendidos. O sistema de produção contínua caracteriza-se pela fabricação em série de produtos padronizados, em série para estoque e não para atendimento de encomenda. Nesse tipo de sistema, existem contas de produtos em elaboração, uma conta de produtos acabados, e nelas deverão ser registrados os custos dos produtos da linha de produção. A produção contínua, portanto, demanda custeamento por processo, em que os custos são acumulados em contas representativas dos produtos ou das linhas de produtos. Como a produção é contínua, essas contas nunca são encerradas, havendo um fluxo contínuo de valores atribuídos aos produtos acabados e aos custos dos produtos vendidos. No sistema de produção contínua, ocorre o problema do cálculo do valor a ser transferido da conta produtos em elaboração para a conta produtos acabados. Parte do saldo da conta produtos em elaboração deverá ser transferido para a conta de produtos acabados mediante a utilização de um critério que guarde proporcionalidade com a efetiva produção do período. Para isso, é utilizado o conceito de equivalente de produção ou produção equivalente. Então, o que seria a produção equivalente? O conceito de produção equivalente é útil para a atribuição do cálculo do custo do produto no período de forma proporcional aos produtos em elaboração e aos produtos acabados. No levantamento dos custos, é preciso determinar qual o estágio de produção em que se encontram os produtos para que se faça a distribuição dos custos entre as unidades que estão em processo de produção e as unidades que foram concluídas. Por produção equivalente, entende-se que a quantidade dos produtos acabados que poderia ter sido concluída com os custos incorridos no período. Com os custos do período foram fabricados efetivamente alguns produtos em elaboração e alguns produtos acabados. A soma
os valores dos produtos em elaboração e acabados efetivamente fabricados equivale a uma determinada quantidade de produtos acabados potencialmente fabricáveis com o mesmo custo. Vejamos isso melhor através de um exemplo. Nesse caso, temos aqui a indústria ferro e fogo, que em 1º de abril de 2020 iniciou uma produção de 2.000 unidades de um produto X. No final do mês, 30 de abril, a empresa concluiu a produção de 1.600 unidades. Veja, ela iniciou 2.000 unidades, mas só concluiu 1.600 unidades. Faltaram, portanto, 400 unidades, que estão em processo de produção, o produto em elaboração. As 400 unidades que estão nesse processo de produção, segundo o levantamento efetuado pela engenharia da produção da empresa, corresponde a 80% acabado. Esse setor de engenharia de produção calculou que das 400 unidades que estão em elaboração, 80% podem ser consideradas já acabadas. Assim, temos os seguintes dados. Matéria-prima, custo foi de R$20.000 para o mês de abril. Mão de obra direta, R$16.000. Custos indiretos de fabricação, R$12.000. Total dos custos levantados para o mês de abril dessa empresa, R$48.000. Como existem unidades que ainda não foram concluídas, será necessário determinar as unidades equivalentes de produção para podermos calcular os custos de produção por unidade. Unidades equivalentes, nós temos iniciadas 2.000, menos as unidades concluídas 1.600, que vai dar o total de 400 unidades em produção, conforme mostrado aqui no enunciado da questão. Lembre-se que o setor de engenharia disse que isso corresponde a 80%, 400 unidades vezes 80%, que é o índice de acabamento, então 320 unidades equivalentes. Procedendo de uma maneira bem simples, nós conseguimos encontrar essas unidades equivalentes. Vamos continuar. São 1.600 unidades prontas, mais 320 unidades equivalentes, 80% das 400 unidades que estão em elaboração, que vai dar o total de 1.920 produção equivalente. Custo unitário. Custo unitário é igual ao custo do período, que foi de 48.000 dividido pelas 1.920 unidades da produção equivalente. Isso vai dar, portanto, a média de R$25 por unidade. Lembre-se, a produção equivalente unidade foi de 1.920. Assim, nós temos custo do produto acabado, 1.600, produto acabado são os produtos prontos, vezes 25, que foi o valor que nós encontramos aqui do custo unitário, que vai dar 40.000. Custo de produtos em elaboração. Nós encontramos 320 unidades equivalentes ao mesmo valor de 25 por unidade, que vai dar 8.000. Custo unitário das unidades em processo. Nós vamos pegar esses 8.000, dividir pelas 400 unidades que estão em processo e encontraremos o custo unitário de 20. Existe ainda o conceito de produção conjunta. Por produção conjunta, entende-se aquela em que os produtos resultantes da atividade industrial são provenientes das mesmas matérias-primas e nenhum deles pode ser produzido sem o acompanhamento de custos. Por custos conjuntos, portanto, entende-se os custos incorridos antes do ponto em que os produtos do mesmo processo sejam separados. A separação dos custos é sempre, de alguma maneira, arbitrária, com base em preços de venda, quantidades produzidas ou outro critério estabelecido pelo gestor, porque os verdadeiros custos conjuntos são indivisíveis. A produção conjunta pode resultar da existência de coprodutos, de produtos versus subprodutos e produtos versus sucata. Coprodutos são produtos produzidos de maneira conjunta, mas produtos diferentes. Utilizam por base normalmente a mesma matéria-prima, utilizam até o mesmo processo de produção, mas geram dois produtos diferentes. Já produto versus subproduto é onde nós temos o produto que, a partir desse ou de resíduos desse, nós teremos subprodutos. E produto versus sucata é onde nós temos o produto e os resíduos desse não geram um novo produto, são descartados, daí serem chamados, portanto, de sucatas. A diferenciação entre essas três situações é influenciada pelos valores relativos dos itens produzidos.
assim como pela respectiva quantidade produzida. Coprodutos ou produtos conjuntos são os produtos principais de uma empresa, que, oriundos de um mesmo processo de produção e das mesmas matérias-primas, respondem conjuntamente pelo faturamento dela. Os custos a serem atribuídos a cada um dos produtos devem considerar um critério arbitrário de rateio, como, por exemplo, a. De forma proporcional ao valor de mercado de cada produto, lembre-se, esse é um dos critérios. De forma proporcional ao número relativo de unidades produzidas, outro critério. De forma que o lucro bruto unitário de cada produto seja idêntico. E de um fator correspondente à complexidade do processo de fabricação de cada produto. Portanto, as empresas podem decidir por um desses critérios. Como vimos, o critério de rateio ele é arbitrário, ou seja, é uma decisão do gestor. Já por subprodutos, podemos entender que são os produtos que apresentam pequena expressão no faturamento da empresa, porém, têm origem de forma normal durante o processo de produção e têm sua comercialização em mercado estável. Um exemplo de subproduto é a glicerina na fabricação do sabão. A alternativa de atribuição de custos aos subprodutos mais utilizada é a de não se atribuir qualquer custos a eles, atribuindo-se a totalidade dos custos aos produtos principais. Nesse caso, a venda dos subprodutos implicaria em uma receita de vendas sem custos atribuídos. Então, no lugar de se atribuir um custo ao subproduto, atribui-se todos os custos ao produto principal e ele seria então um produto que a empresa vende, produz, mas não tem custos. Teoricamente, seria um produto que daria 100% de lucro para a empresa. Lembrando que ele é o produto secundário, não é o produto principal. E sucata são produtos originados de forma normal durante o processo produtivo, sendo sua venda esporádica e realizada por valores imprevisíveis, inexpressivos se comparados com o faturamento da empresa, em função da não existência de mercado estável para absorvê-los. Poderíamos apontar aqui como um exemplo a indústria de couro. Ela pode produzir bolsas, sapatos, cintos e os resíduos de couro que sobram ela descarta. Eventualmente ela pode vender a uma associação de artesãos que poderão utilizá-lo na confecção de suas peças. Assim também podemos citar o exemplo da indústria de confecções, que produzem roupas. E os retalhos dessas roupas também podem ser vendidos, eventualmente, também para uma associação de artesãos que utilizarão para a produção de seus produtos.